Volume da barragem do Descoberto fica abaixo de 25% e CAESB anuncia cobrança da taxa extra a partir de dezembro. DF é a unidade da federação que mais gasta com servidores em todo o Brasil. Policiais civis paralisam atividades por 48 horas e funcionários da saúde suspendem serviços por tempo indeterminado. Veja também as atrações literárias da terceira Bienal do Livro e a abertura das inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos na Rede Pública. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Prepare o bolso, a tarifa extra de 20% na conta de água começa a valer em 30 dias. A medida foi anunciada hoje, depois que o reservatório do Rio Descoberto atingiu 24,9% da capacidade, o volume mais baixo da história. O reajuste será aplicado a imóveis que consomem mais de 10 mil litros de água por mês. Tarifa de contingência. Já ouviu falar? Se não ouviu, é bom se acostumar. Essa taxa, a partir de agora, vai fazer parte da rotina dos brasilienses. Isso porque o reservatório do Descoberto está funcionando abaixo dos 25% de capacidade. A medida, segundo o governo, é para incentivar a população a economizar o consumo de água e, com isso, diminuir os riscos de racionamento. A expectativa nossa é que as pessoas atinjam pelo menos de 10% a 15% de redução. Mas a meta é o seguinte, quem puder fazer o máximo possível, que o faça. A gente incentiva que até tenha reduções de 20%, 30%, vai depender do consumo de cada um. A CAESB vai notificar quem está com consumo elevado já na próxima conta de água. A pessoa terá 30 dias para diminuir os gastos e a partir de dezembro a cobrança da tarifa extra já começa a ser feita. 40% das ligações da CAESB consomem menos de 10 mil litros por mês e estão isentas do adicional. A DAS estipulou que a tarifa de contingência fosse de 40% para residências normais e 20% para residências populares, comércio, indústria e público. Mas o Tribunal de Justiça do DF determinou que o valor seja de 20% para residência normal, 10% para populares e 20% para o restante. A CAESB deve arrecadar entre 8 e 9 milhões de reais por mês com a tarifa. Quanto mais as pessoas reduzirem o seu consumo, menor será esse recurso. A tarifa só chegará ao fim quando a DASA determinar que os reservatórios estão com níveis satisfatórios, ou seja, acima de 60%. Ainda segundo o presidente da CAESB, existe a previsão de que o reservatório do Descoberto chegue a 20% em meados de novembro. Nesse caso, o racionamento atingiria cerca de 80% do DF. Nós vamos fazer ele com o maior critério técnico possível, mas será inevitável o desabastecimento de algumas áreas. A tendência é que a gente tenha 24 horas sem água e aí de 72 horas a 96 horas com abastecimento. O Conselho Regional de Medicina e a Polícia Civil vão investigar se houve erro médico no caso de uma empresária que morreu após realizar na última semana um exame no estômago, aquele conhecido como endoscopia. Jaqueline Ferreira de Almeida passou mal horas depois de deixar a clínica no Sudoeste. Nossa equipe de reportagem conversou com os familiares dela. Acompanhe na reportagem de Érica Blaney. A família está abalada. O irmão disse que perdeu a melhor amiga. O marido não consegue entender como um procedimento considerado de baixo risco terminou em tragédia. O procedimento padrão parece que é até 40 minutos. Outras pessoas começaram a sair, que parece que estavam fazendo o mesmo procedimento, e a minha esposa não saía. Eu questionei, depois de mais ou menos de uma hora do procedimento, eu questionei a recepção. Minha esposa queria saber como é, está tudo bem, o que aconteceu. Ela foi verificar e falou, olha, a sua esposa já terminou o procedimento, está tudo bem, ela só está com dificuldade de expelir os gases que foram utilizados para o procedimento. Jaqueline Ferreira de Almeida morreu aos 32 anos depois de fazer uma endoscopia, aquele procedimento para examinar o aparelho digestivo. Na ocorrência registrada pela Polícia Civil, consta que a endoscopia não foi bem sucedida porque a paciente não conseguiu expelir o gás utilizado durante o procedimento. A paciente teve de ser transferida daqui para um hospital particular, foi internada numa UTI, mas não resistiu, morreu horas depois.
A clínica Endogastro fica localizada neste prédio no sudoeste, área nobre de Brasília, e nesta segunda-feira estava funcionando normalmente. A gente quer ajuda para saber o que aconteceu de errado. Não foi um procedimento que saiu da sua, foi um procedimento que saiu da sua normalidade. Não foi igual aos outros que deveriam ser feitos. E a gente quer esclarecimento, a gente quer saber o que aconteceu. O médico, inclusive, estava lá, né? Sim, ele tentou me cumprimentar. Mas eu ainda não consigo falar com ele, não tenho o que falar com ele nesse momento. Nós vamos tentar entrar na clínica e tentar falar com alguém responsável para tentar obter uma resposta. A recepcionista disse que a responsável iria falar com a gente, mas, para nossa surpresa... Não temos nada a declarar por enquanto. A família não entende como o médico, que já responde por outras 2 mortes depois de realizar o mesmo procedimento de Jaqueline, continua atuando na área. A mulher deixa uma filha de 11 meses. Na madrugada de quinta-feira, dia em que a mulher morreu, o marido gravou uma conversa que teve com o médico para saber o que levou à morte da Jaqueline. Eu acredito o seguinte, veja só, eu fiz endoscopia nela de manhã, a parte do intestino que estava indo, que não foi mexida, não rompeu em algum canto. Eu não queria que isso fosse assim, não. Que ele já estivesse hoje com você, sua filha. Eu vou fazer o possível, mas assim, eu não posso fazer mais do que eu tenho conhecimento. Eu vou me esforçar ao máximo. Estou arrasado. Minha esposa estava muito feliz. O casamento do meu cunhado é agora sábado. Nós somos padrinhos, né? E ela estava muito feliz. No dia anterior ao acontecido, ela tinha ido fazer luzes, estava toda animada. A gente fez o smash the cake da nossa filha, que é as fotinhas lá com bolinho. A gente conseguiu fazer um último registro junto. E ela estava radiante. O Conselho Regional de Medicina disse que abriu sindicância para apurar a denúncia e que o andamento do processo segue em segredo de justiça. Já o Conselho Federal de Medicina informou que, se os indícios forem confirmados, o médico pode ter o registro cassado. Preso o homem acusado de comandar o roubo de uma carga de alimentos avaliada em mais de R$800 mil. A prisão aconteceu ontem, quando a mercadoria seguia de São Paulo para Brasília. O caminhão que transportava os materiais teria sido assaltado em Anápolis. Após uma denúncia feita pela empresa dos produtos, a polícia localizou o caminhão. As mercadorias foram encontradas em caixas em uma casa na Chácara 17, no Sol Nascente, em Ceilândia. A Polícia Civil investiga o caso. Acidente na BR-060, sentido Brasília-Goiânia. Um estudante de apenas 11 anos morreu no sábado após o motorista do carro que ele estava perder o controle e bater em um barranco. O carro ficou completamente destruído com a batida. Os destroços se espalharam pelo barranco. A criança de 11 anos morreu na hora e outras 4 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu próximo a Alexânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro perdeu o controle da direção e saiu da pista em direção ao barranco. A área foi isolada para perícia e houve congestionamento na BR-060. O corpo do estudante foi enterrado ontem no cemitério da Asa Sul. As outras 4 pessoas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Anápolis, 2 delas em estado grave. Tragédia em Ceilândia. Um carro desgovernado invadiu um bar e atingiu clientes e funcionários. Bastante machucado, um garçom foi socorrido, mas não resistiu. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O bar amanheceu em luto. O dono está abalado, não quis gravar entrevista, mas disse que vai dar assistência à família do garçom. Edson Siqueira da Silva, de 35 anos, morreu depois de ser atropelado por um carro que invadiu o estabelecimento por volta das 8h30 da noite. O carro veio daquela direção ali em alta velocidade, completamente desgovernado. Primeiro, bateu numa barra de ferro que se encontrava bem aqui, uma barra que tinha a propaganda aqui do bar. Em seguida, bateu neste canteiro de obras, uma construção aí de concreto, e ainda passou por aqui, onde eu estou passando. Aqui, várias mesas estavam no local com vários clientes. Olha só onde a placa veio parar.
Olha aqui também a palmeira e olha a situação das cadeiras que se encontravam no local, totalmente destruídas. Nem todos esses obstáculos foram suficientes para parar o carro, que só foi parar mesmo lá na frente, onde existe aquela poça de óleo e os destroços do local. A Ilane mora ao lado do estabelecimento. Ela disse que Edson foi arremessado no portão da casa dela. A família da jovem estava no bar. A mãe ficou ferida. Muita gente saiu machucada, inclusive até a minha mãe, né? Saiu machucada, que está em repouso. Este vídeo dos bombeiros mostra a movimentação depois do acidente. Este outro vídeo, feito por um morador, mostra o carro que é roubado. O motorista que causou o acidente fugiu. O garçom atropelado chegou a ser levado para o Hospital Regional de Ceilândia em estado grave, mas não resistiu. Ele trabalhava há 2 dias no bar. A Polícia Civil faz nova paralisação agora de 48 horas. Mais cedo, os policiais protestaram em frente ao Palácio do Planalto. Eles querem receber o mesmo salário que a Polícia Federal. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Quais serviços ficaram prejudicados, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Todos os serviços aí são prejudicados, desde a emissão de documentos, investigações, perícias. Nenhuma unidade da Polícia Federal ou Polícia Civil está funcionando aí, exceto as centrais de flagrantes. A paralisação segue até às 8 horas da manhã desta quarta-feira. Agora a categoria espera que ocorra um acordo entre o governo federal e o GDF para que o reajuste aí seja pago. Eles querem um aumento de 37% no salário, o que ocorreria em uma equiparação salarial com a Polícia Federal. Cerca de 200 policiais civis protestaram hoje aqui para que ocorra esse acordo aí, essa solução para que eles voltem ao trabalho normalmente, mas até agora nada foi resolvido e a gente tem que esperar. O que nós vamos esperar é o comentário de Cláudio Humberto que você acompanha agora. Olha, mais uma greve ilegal da Polícia Civil por razões salariais coincide com o levantamento do Tesouro Nacional, mostrando que o DF é o estado, a unidade da federação, que mais gasta pagando salários a servidores. Mais do dobro de São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Só em 2015, o GDF gastou quase 11 bilhões de reais em salários. Em 2016, os números são ainda mais chocantes. O GDF gasta com pessoal quase 27 bilhões de reais este ano, dos 31 bilhões de reais do seu orçamento. Quando a conta é feita em cima das receitas, a situação é ainda pior. 7% da população, que são os servidores do GDF, recebem 77% de todas as receitas que o governo consegue arrecadar. É por isso que falta dinheiro para comprar remédios, consertar mamógrafos quebrados, comida para doentes, comprar merenda escolar, etc, etc. Essa lógica cruel de uma burocracia bem paga em um estado de miseráveis precisa ser rediscutida com coragem e até com patriotismo, porque isso, minha gente, não pode continuar. Greve também na saúde. Cerca de 15 mil servidores paralisam as atividades por tempo indeterminado. O atendimento de urgência está garantido, mas consultas e exames ficam suspensos. A greve acontece dias depois do governador Hollenberg suspender o reajuste dos servidores. A categoria quer o pagamento de uma gratificação aprovada na gestão anterior. Os profissionais da saúde amanheceram de braços cruzados nesta segunda-feira. A paralisação realizada no hospital de base deixou fechados o laboratório, o raio-x, a lavanderia e a farmácia. A categoria quer melhores condições de trabalho e também o pagamento da incorporação das gratificações de atividades. Os técnicos e auxiliares das áreas de enfermagem e radiologia fizeram uma manifestação em frente ao pronto-socorro da unidade. O sindicato colocou 2 bonecos para simbolizar o movimento. Os líderes do protesto não têm o número exato de quantos profissionais estão parados. Com a paralisação, emergência e internação continuam o atendimento à população. Entretanto, exames e procedimentos não serão realizados durante o protesto. A ação de hoje é de 12 horas. As atividades voltam ao normal por volta das 7 horas da noite, mas o sindicato garante que vai fazer uma nova assembleia na próxima quarta-feira para definir os rumos do movimento. A Secretaria de Saúde informou que os ambulatórios no Hospital de Base de Cardiologia,
cabeça e pescoço, odontologia, neurologia, gastroenterologia e vascular estão com os atendimentos suspensos. Já a emergência está funcionando e os hospitais do Gama, Santa Maria, Ceilândia, Braslândia, Sobradinho e Asa Norte estão com um atendimento normalizado. Em nota, a Casa Civil disse que a reivindicação da categoria é para incorporar uma gratificação ao salário base aprovada no governo Agnello. Informou ainda que os aumentos aprovados sem previsão orçamentária provocariam um impacto anual de R$1,5 bilhão e comprometeriam o pagamento em dia dos salários dos servidores. A Casa Civil disse ainda que, mesmo sem os reajustes, o GDF destina 77% de toda a arrecadação para pagar os servidores e que o aumento levaria o DF a empenhar em 2017 a média de 49,37% da receita corrente líquida só com remuneração, o que levaria a capital a ultrapassar o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal. A equipe do governo se comprometeu em se reunir com os sindicatos novamente para apresentar o balanço financeiro das contas do GDF. E o Distrito Federal é a unidade da federação que mais gasta com os servidores em todo o país. As informações agora com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol, boa noite a todos. Aproximadamente R$ 3.700, ou seja, o dobro da média nacional, que é de R$ 1.600 e que o GDF gasta com os servidores aqui no Distrito Federal, que é a unidade da federação, que os contribuintes pagam os valores mais altos pelos servidores públicos. Dados do Boletim de Finanças Públicas, divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, apontam que o DF desembolsou cerca de 10 bilhões e 84 milhões de reais com a folha de pagamento no ano passado. Para o Conselho Regional de Contabilidade, todo o planejamento do GDF gira em torno do pagamento de pessoal, situação que já deixa parte do orçamento comprometido. Além disso, o número poderia aumentar mais caso as diversas categorias do funcionalismo que reivindicam aumento salarial fossem contempladas. No entanto, em uma reunião recente, o governador Rodrigo Hollenberg afirmou que não vai pagar os reajustes porque a situação econômica do DF está muito ruim. Vale lembrar que o DF terminou o ano passado gastando com a folha de pagamento o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 60% da receita corrente líquida. De volta com você, Carol, boa noite e até amanhã. Obrigada, João. Foi publicada no Diário Oficial de hoje a exoneração do médico Fabiano Duarte Dutra, preso na terceira fase da Operação Mr. Hyde. Fabiano era coordenador de ortopedia da Secretaria de Saúde e mantinha um consultório no Hospital Home. O médico foi preso na última sexta-feira. A polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em vários locais, entre eles na Secretaria de Saúde e no Hospital Home. Fabiano Duarte é suspeito de ter destruído documentos que comprovariam a participação dele no esquema milionário de superfaturamento de próteses e de cirurgias sem necessidade. Ele chegou a ser filmado colocando fogo em papéis. A Polícia Civil já escutou mais de 150 pessoas que podem ter sido vítimas de médicos citados na operação. A polícia investiga se a fraude ocorreu também dentro da Secretaria de Saúde. E começou hoje a matrícula para o Programa de Educação de Jovens e Adultos na Rede Pública. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações. Oi, Rodrigo, quantas vagas disponíveis, hein? Carol, a Secretaria de Educação não estipulou uma quantidade de matrículas aí que eles vão atender. Isso porque, segundo a própria Secretaria, eles vão atender toda a demanda aí para esse sistema de educação de jovens e adultos. A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal conta com cerca de 52 mil alunos do EJA. 110 instituições de ensino aí recebem esses estudantes aqui no Distrito Federal. Quem quiser solicitar apenas a transferência de uma instituição para outra é simples. Basta procurar a secretaria da própria escola até o dia 4 de novembro e aguardar aí para saber se o pedido vai ser aceito. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Ainda falando de educação, Brasília recebe a terceira Bienal do Livro no Mané Garrincha. A mostra reúne mais de 200 escritores com exemplares para todos os gostos.
Domingo de Bienal e este professor não perdeu tempo. Foi logo com a família conferir. Tem que fazer parte da agenda diária, o semanal da família, né? Sobretudo das crianças. Os filhos de 7 e 11 anos já sabiam o que iam comprar na feira. Apesar de novos, eles entendem a importância da leitura. A gente aprende mais através da leitura do que ficar na TV vendo filmes aprendendo menos. O evento este ano está ocorrendo no estádio Mané Garrincha, palco de shows e eventos esportivos. Mas nos próximos dias será dedicado à Bienal. Na programação, muita cultura. Tem lançamentos de livros, tem teatro, tem contação de histórias. Nós temos 120 apresentações artísticas disponíveis para o público de Brasília, para as escolas e para o público em geral. Um dos maiores escritores do Brasil e também participante da edição, acredita que o papel dos pais é fundamental dentro da leitura das crianças. O brasileiro tem que tomar consciência que os nossos filhos não podem crescer sem gostar de ler. Não podem crescer sem ler, escrever e contar como quem respira. E o que não vai faltar é livro. Todos os estandes oferecem produtos para incentivar e reforçarem a cultura da leitura. O público pode vir preparado para ouvir e contar histórias. Nasceu a boneca da Leninha. Puxa, puxa, puxa. Ela é muito engraçadinha. Puxa, puxa, puxa. Eu acho muito legal porque eu conheço novas obras de outros autores, que às vezes eu nem conhecia e acabo gostando também das obras dele. Eu acho muito legal esse evento. Só lembrando que a Bienal vai até o dia 30 de outubro e a entrada é de graça. Veja a seguir, jovens são flagrados pichando a área pública depois do intervalo, hein? Até já.